Bom, a gente já teve aqui no Brasil, um pouco antes da pandemia, né, uma perspectiva, e um pouquinho antes até, quando a gente aprovou a reforma da Previdência, aquela história, Ibovespa rumo aos 200 mil pontos, né, quer dizer, e uma coisa interessante, aí veio a pandemia e a taxa de juros caiu, como você lembrou bem na nossa conversa anterior, para patamares muito baixo e do ponto de vista real, taxa negativa, né? Que foi uma reação de vários países. Isso provocou uma mudança interessante no perfil do investidor pessoa física. Pela primeira vez a gente tem alguns milhões de investidores na Bolsa. Parte disso provocado pela reforma da Previdência, as pessoas começam a enxergar o longo prazo, elas começam a perceber que a jornada delas é longa, né? Eu sempre falo para quem é jovem que o jovem é que nem um tuareg no Saara. Ele tem que encontrar os oásis e acumular água, porque lá na frente ele vai ter uma represa. Isso é uma jornada longa. Então a reforma da Previdência acho que jogou isso na cabeça das pessoas. Não posso depender só do INSS. O INSS vai fazer parte, vai ser um pilar dos recursos que eu vou ter na minha velhice. Só que tem um outro problema, ninguém vai morrer mais. Esse é um outro problema. As pessoas vão vivendo, vão vivendo, vão vivendo. Então você provocou uma reação positiva, muita gente na Bolsa, que começa a aprender que eventualmente perder faz parte do processo, porque eu viso ganhos maiores ao longo do tempo. Eu não tenho certeza. Eu tenho uma condição de risco, né? Incerteza. Quando o juro sobe, muita gente perdeu dinheiro. Então você começa a ter um questionamento, né? Será que eu fiz bem ou não? Eu acho que o investidor, e aí eu estou primeiro pensando na pessoa física, ele vai perceber que sim, que esse processo, como você mencionou num outro exemplo, da montanha-russa, é assim, e dá frio na barriga mesmo. E às vezes a montanha-russa é de marcha ré, dá mais frio na barriga ainda. O investidor profissional, ele depende muito dessa dimensão entre a poupança que está disponível aí, na renda fixa ou na renda variável, e as empresas que têm projeto de investimento. Então, assim, eu acho que é um processo de acomodação, sim, mas eu acho que a gente já rompeu a barreira de retroceder a perspectiva da Bolsa Brasileira. Acho que ela se consolida. No momento ruim, mas não é ruim só o Brasil, é o mundo geral. todo, é geral. A gente tem condição de antecipar a nossa lição de casa e começar a receber investimentos, né? Então eu vejo dessa maneira. O investidor profissional, os bancos de investimento, as boutiques de M&A que provocam negócio o tempo todo, isso é legal a gente falar para quem está nos escutando, principalmente para quem ainda não é muito maduro nesse mercado. Ninguém fica estático esperando um empresário ligar. Não, não é assim. Os analistas das boutiques ou dos bancos, eles avaliam segmentos, setores, a macroeconomia e se eles enxergarem duas empresas que têm sinergia, eles provocam. Isso não quer dizer que elas vão se juntar, mas eles vão provocar. É assim que as coisas funcionam. Ao mesmo tempo, quando esse ambiente é positivo, com uma taxa de juros razoável, perspectiva de crescimento, as empresas provocadas pelo mercado falam, olha, acho que faz sentido eu abrir o capital, faz sentido eu emitir dívida. Então você começa a criar um ambiente extremamente positivo. Mas não é o momento atual. Exato. Né? Pode ser que a renda fixa retome, eu acho que securitização sempre tem alguma coisa, está tendo muita perspectiva de se fazer certificados recebíveis do agronegócio, dado até a importância do agrobusiness no Brasil, incluindo na pauta ESG, quer dizer, sequestrando carbono e tudo mais. Agora, tem uma coisa interessante, né? Eu costumo falar isso para todo mundo. Crise é um processo contínuo. Esse ano faz 40 anos que eu estou trabalhando no mercado financeiro, em fases diferentes, como executivo, como consultor, como professor, como pesquisador, mas são 40 anos. É razoável, é um tempo razoável. E eu vi muitas crises. Outro dia eu falei para os alunos que eu vi mais de 200 bancos quebrarem. A vida é assim, é um processo contínuo. E o que a gente nota é que, do ponto de vista da maturidade, por exemplo, da regulação no Brasil, ela está muito madura. Né? O Banco Central, o CVM, são parceiros do mercado. Então, acho que a gente tem um ambiente regulatório muito bom,
A gente tem empresas com capacidade. Agora, o jogo depende do momento, né? É um momento que ninguém quer botar seu time em campo. Mas vai chegar. Quando? Tem que estar preparado. O impacto sobre a B3 é um reflexo, absorve a macroeconomia, né? Então, a gente está agora num ambiente que o governo está dando estímulo, os governos, de forma geral, estão dando estímulo para tirar dinheiro da renda variável e drenar ele para a renda fixa, né? Títulos do governo. Então, naturalmente, é um equilíbrio de oferta e demanda. Então, como você tem, né, está puxando dinheiro da renda variável, o valor dos ativos ele foi derrubado. E, consequentemente, o índice da Bovespa ele reflete a valorização média desses ativos e ele caiu, está nesse patamar entre 100 mil pontos, 110 mil, e ele simplesmente reflete esse momento. E como está incerto, né, como a gente falou no outro bloco, tem uma incerteza muito grande exterior e no Brasil também político e econômico, todos esses componentes juntos, né, fazem com que o investidor de renda, além de você ter o estímulo dos juros, né, que drenou, você ainda tem uma incerteza muito grande. Então, o índice, né, o valor das empresas capturado pelo índice Bovespa, ele simplesmente reflete essa retirada de capital de renda variável se movendo em direção à renda fixa, né? Quando alguém me fala qual a previsão para... Eu acho que vai estar em 140 mil pontos no final do ano, eu falo, se você acha que você deveria comprar. Porque se todo mundo acreditasse, todo mundo estaria comprando e já estaria em 140 mil pontos. Então o preço reflete o equilíbrio de opiniões, né, entre compradores e vendedores. E o equilíbrio de opiniões é essa hoje, entre 100 e 110 mil pontos. A hora que tiver algum elemento que quebre esse entendimento, né, seja uma pacificação do ambiente externo ou uma previsibilidade do que vai acontecer no ambiente fiscal no Brasil e no ambiente político, isso aí vai ajudar a reequilibrar as opiniões, né, o que não está acontecendo ainda.